Sim, talvez foi o meu primeiro livro de vendas que eu li na vida, juro por Deus. Eu não sou um consumidor, então eu sou meio assim ansioso, faço mil coisas ao mesmo tempo. Ler um livro para mim, começar e terminar, é uma missão de longo, assim, que vocês não têm ideia. Eu brigo com isso todo dia. Então, passar aqui para Carol, amiga nossa, está com a gente há vários anos aí em comunidade. Ela é da comunidade, conheci na Bitumami, hoje ela está conosco na Confra, então a gente está sempre muito próximo. Hoje a gente apoia ela também um pouco em tecnologia. Obrigado pela presença. O palco é todo teu. E aqui é descer para o palco, Carol. É o oposto. É verdade. Boa tarde. Boa tarde. Falar de vendas para essa galera agora vai ser desafiador. Por isso que vai ser vendas com coragem. Afinal de contas, esse é um tema para quem não está acostumado, até porque o pessoal acha que só vende quem trabalha como profissional da área comercial. E eu tenho uma crença de que vender é uma competência que pode e deve ser desenvolvida por qualquer profissional, né, que deseja crescer na sua carreira. Eu até gostei agora quando o Danley falou, né? A gente teve um problema com o pessoal da área de vendas. Eu falei, lá vai ele falar desse pessoal de vendas, né? Alguém aqui é da área de vendas? Oh, tem bastante gente, né? E quem é que vende na empresa? Olha lá, na empresa eu digo que tem duas áreas, a que vende e a que ajuda a vender. Quem aqui ajuda a vender? Quem aqui é contra levantar a mão? É porque sempre tem aquelas pessoas que não levantam em questão nenhuma, né? Mas, gente, só me apresentando. Vamos lá, que esse passador de slide hoje não está trolando a gente, né? Não está indo também. Entrou no cronômetro de novo, é isso. Eu sou a Carol Manciola, né? O Marco e a Carol já me apresentaram aqui rapidamente. Eu sempre gosto de dizer, antes de mais nada, que eu sou baiana, não foi? Eu sou baiana, então vocês percebem normalmente pelo boa tarde, né? Alguém notou que eu era baiana? É impressionante isso. Tem algum baiano aqui? Ah lá. Filho de baiana? Alguém casado com baiana? Pelo sorriso eu vejo quando a pessoa é casada com baiano. Esse baiano, né? Casado com baiano, sorri, enfim. Né? Eu sou empreendedora, trabalho no mercado de educação corporativa já há bastante tempo. Posso ir? Há bastante tempo, e escrevi, ao longo da minha carreira, 2 livros, que é o Bora Bater Meta, né, que o Marco falou que foi o primeiro livro de vendas que ele leu na vida, achei muito legal, e o Coragem, e mais alguns Cs da vida. Então, eu gosto de misturar esses 2 temas, que um é venda e o outro é coragem. E eu também sou blogueirinha de plantão, tá? Adoro rede social, então, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, Threads, o que mais que tem aí? Tinder não. Tinder eu não fiquei muito tempo nele, não. Foi rápida a minha recolocação. Mas, enfim, o papo hoje... Pode passar aí, Osmar. Osmar está descendo? Quem passa para mim, então? Osmar não sabe se desce para consertar o passador ou se passa os slides. Então, o papo hoje é sobre venda com coragem. E eu queria começar fazendo com vocês um disclaimer aqui. E o disclaimer é o seguinte, gente, vender não é enrolação. Vender não é manipulação, não é persuasão, não é enganação. Vender é conexão. Então, as áreas profissionais de vendas, elas surgiram na época da Revolução Industrial. Até então, apesar de vendas ser uma das áreas mais... Obrigada. Ser uma das áreas... Das profissões mais antigas do mundo, ela só foi profissionalizada na época da Revolução Industrial, quando você tinha uma oferta maior do que a demanda, e aí você precisava de vendedor. Então, formaram os times de vendas. E aquela galera recebeu um catálogo na mão, uma série de características, vantagens e benefícios, objeções que eles iam receber, e falaram o seguinte para eles: decora esse negócio, bate na porta do pessoal e só saia de lá com a venda. Não importava se ia ser uma venda que a pessoa ia gostar, se a pessoa ia usar, o grande lance era tirar o pedido. Só que naquela época não tinha Reclame Aqui, né? Não tinha Código de Defesa do Consumidor, mas até hoje esse ranço sobre o vendedor, ele permanece. Às vezes o pessoal fala assim: vem você com esse papo de vendedor, né? Vocês já ouviram isso? Papo de vendedor, coisa boa ou ruim? É coisa ruim, né? Ou então assim, não deu para nada, vai ser o quê? Vendedor. Então, tem um pouco desse lugar de vendedor. É um ranço que se arrasta. E esse ranço se arrasta, inclusive, para um lugar de mais agressividade, né? Porque o pessoal adora falar o seguinte, que vendedor tem que ter sangue no olho. Já ouviram isso? Eu nunca consegui entender de onde tiraram essa história de sangue no olho. Porque você sabe de onde vem a expressão sangue no olho? Sangue no olho era o seguinte: quando eu estava numa guerra e acabavam todos os recursos bélicos, o que sobrava para a pessoa para matar ou morrer era uma machadinha. Então, ele estava ali, de frente para o inimigo, e ele tinha que usar a machadinha. E se você está com uma machadinha e o seu inimigo na frente, você vai acertar onde? Para matar rápido? Jugular. Né? E quando você acerta a jugular de alguém já teve experiência?
Espero que não, né? O sangue espirra na cara da pessoa. E a pessoa voltava da batalha viva e com sangue nos olhos. Agora me diga, qual é o sentido de um vendedor ter sangue nos olhos? Porque eu sempre fico pensando nisso, mas vai matar quem, né? Porque aquela história, eu vou te dar aqui 10 argumentos matadores. Eu falo, mas matar quem? Né? Então, esse ranço também da coisa agressiva de vendas vem desse período onde muitas das analogias eram feitas com base em guerra. Ainda tem, né? Agora o pessoal mudou para o BOP, também tem isso, né? Mas faz um pouco mais de sentido, porque guerra é muita bala, muita porradaria, e o BOP é uma coisa mais precisa. Então, hoje, os recursos dos profissionais de vendas diminuíram, então, ele para acertar, ele tem que ter uma bala só. Então, assim, o que eu quero trazer para vocês aqui é que esse ranço ele ainda existe, e uma parte do meu trabalho, inclusive, é mudar a percepção que as pessoas têm sobre os vendedores e mudar a percepção que os vendedores têm sobre os próprios vendedores. Né? Porque tem muita gente que não consegue se conceber, acha sempre que está passando uma chuva, e nessa de passar uma chuva, passa uma vida inteira fazendo isso. E uma das coisas que faz com que esse ranço se mantenha é, inclusive, a própria postura que os times de vendas muitas vezes adotam. Só que é muito louco isso, né? Porque eu digo que 11 em cada 10 palestrantes fala que o mundo mudou, não é isso? Então, o mundo está mudando, uma velocidade exponencial, e seria arrogância demais a gente achar que tudo muda, menos a maneira de fazer vendas. Afinal de contas, vendas é relacionamento, certo? Pois é, aí começa a treta, né? Por que vendas é relacionamento? Eu pergunto sempre para os times de vendas, você considera que você tem muito bom relacionamento com seus clientes? Eles respondem sim, super. E algum deles já te deixou no vácuo no WhatsApp? Quase todos. Algum deles já não respondeu o seu e-mail? Vários deles. Então, eu costumo dizer que relacionamento é uma estratégia que o cliente desenvolveu para ficar amigo do vendedor, para ganhar desconto, para ganhar prazo, para ganhar brinde, evento, né? Então, é uma estratégia muito melhor utilizada, muitas vezes, pelo cliente do que pelo próprio vendedor. Então, hoje, relacionamento não é mais uma premissa de vendas. Relacionamento é uma conquista. E para você conquistar o direito de se relacionar, você precisa se tornar relevante. Então, hoje a gente vive num período de economia da atenção, onde o nosso desafio, cada vez mais, é migrar de um mundo onde a gente opõe competências para um mundo onde a gente começa a alinhar as competências. E o que eu quero dizer com isso? Não é para ser humano ou digital. Você tem que ser humano e digital. No período, aliás, o subtítulo do meu livro é O Desafio da Venda Presencial no Mundo Digital. Porque, de verdade, às vezes, principalmente quando você vai numa loja, o vendedor, às vezes, é muito mais aquela pessoa que está entre você e o produto do que qualquer outra coisa, sim ou não? Ele só serve para ir lá no estoque, pegar o produto para você. Ainda tem assim na vitrine, não toque na vitrine. Já viram essa cena? É um negócio que dá até arrepios, né? Então, hoje em dia, o grande diferencial é como é que a gente se humaniza, mas a gente não pode perder esse aspecto da digitalização. A gente também tem que olhar para a questão do planejamento, que nunca foi muito rolê de vendas, o pessoal sempre foi muito de executar, está aqui o plano, vai lá e faz. Né? Mas a gente tem que alinhar a nossa capacidade de planejar, mesmo no mundo complexo e cheio de imprevisibilidades, né? Porque vendedor... vocês usaram vários termos de tecnologia que eu não entendi nada, então eu também vou usar uns termos de venda que talvez algumas pessoas não entendam. Né? Porque vendedor ele tem muita dificuldade de fazer o tal do forecast, que é a previsão de vendas. Assim, quanto que você vai vender no final do mês? Ele fala, fica tranquila que eu vou te entregar a meta. Agora, como que isso vai ser? Que dia que isso vai ser? Porque eu até brinco, né, que o último dia do mês é o Dia Internacional do IAI. Não é assim? Porque todo mundo pega o telefone e fala, e aí, Marcão, cara, aquela proposta que eu mandei para você, conseguiu conversar com o seu diretor? É o dia do IAI. Então, aquilo que não se faz, muitas vezes, num mês inteiro, o pessoal tenta fazer no final do mês. Então, a gente tem que alinhar essa questão do planejamento e ter essa capacidade de planejamento com a capacidade de execução. Tem que ser ágil, mas não pode deixar de lado o processo. Aliás, o Danley falou isso, eu me arrepiei na hora, né? Que assim, o vendedor tem muito daquela coisa, né? Ele vende, depois a gente vai ver como é que entrega. Aí o pessoal da área técnica fica chateado, né? Assim, e o pessoal de vendas fala assim, mas eu estou botando dinheiro para a empresa, meu amigo, você está só gastando, não tem isso? Eles não tiram essa onda, não? Então, assim, tem essa coisa, né, de que, porque o vendedor é o cara que traz o dinheiro, ele pode tudo. Então, assim, não, tem processo, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Tem que olhar para a satisfação do cliente, mas tem que olhar também para o sucesso do cliente, porque a satisfação é o que faz o cliente comprar, mas é o sucesso que faz o cliente indicar, que faz o cliente renovar, né, que faz o cliente ficar. E o último ponto que eu sempre gosto de destacar, e alguns diretores comerciais ficam bravos comigo, que eu falo assim, vender muito é importante? É. Mas hoje, mais importante do que vender muito é vender bem.
Por quê? Porque a gente sabe que, nesse mundo que a gente vive, uma coisinha errada que você faz já era. Eu comecei a dar palestra de vendas, eu não vou falar quantos anos atrás, mas há muitos anos atrás, e tinha estatística do Sebrae que todo palestrante de vendas mostrava. Algumas pessoas balançaram a cabeça, eu vi, lembram dessa estatística, que dizia o seguinte: um cliente insatisfeito espalha para 10 clientes que ele está chateado com a empresa. E um cliente satisfeito conta para 3 pessoas que ele está satisfeito. Então, é melhor ter cliente satisfeito ou insatisfeito? Aí todo mundo falava, satisfeito. A pergunta é, quando você está pé da vida com alguma empresa, você faz o quê? Bota no LinkedIn, bota no Instagram, joga nas comunidades todas. E é muito mais do que 10 pessoas. A gente sai de um marketing, né, boca a boca para um negócio chamado boca no mundo. Então, a gente consegue ter muito mais alcance. Por isso, inclusive, que hoje as empresas não satisfeitas, né, elas têm uma área de CS. Que, assim, vamos cuidar da venda que foi realizada? Eu até brinco que eu não sei se a área de CS foi criada por ineficiência do time de vendas, tá? Eu vi que tem muita gente de vendas aqui, calma, tranquilos, ninguém, todo mundo amigo, eu estou do lado de vocês. Mas a área de CS é muito isso, né? E muitas vezes o grande desafio que a área de CS tem é rearrumar a venda. Porque ficou ponta solta, porque teve coisa que... Eu digo que minha palestra é a palestra do cutucão, né? Quando eu vejo a pessoa cutucando o colega, ela está vendo aí, ó, né? Tem esse negócio. Então, é muito importante que a gente olhe para a satisfação do cliente, que é o que vai fazer ele comprar, mas a gente tem que olhar para o sucesso do cliente, porque é isso que vai fazer com que ele fique. Só que, assim, de uma maneira geral, como eu contei para vocês a história da Revolução Industrial, os vendedores, gente, eles foram forjados a não pensar, só repetir, agir com manipulação e gerar incômodo. Era, inclusive, uma técnica de vendas. Seja chato. Encha o saco. Lembra? Compre batom. Compre batom. Vocês lembram disso? E aquela outra, não esqueça a minha Calói. Eu botei na casa inteira. Aqui o pessoal aqui é mais novo que eu. Não deve lembrar. Alguém lembra dessas propagandas? Só para me... Ai, que bom, que bom. Fiquei um pouco mais... É que hoje em dia a gente não assiste mais propaganda, né? Outro dia lá em casa caiu a internet e as crianças estavam assistindo desenho, sei lá, na TVE. Não sei nem se TV Cultura, e aí entrava um negócio entre o desenho e outro, eu ficava, mãe, o que é isso? No meio do desenho aparece uma coisa, eles não sabem o que é propaganda. Porque, claro que o YouTube é premium lá em casa, né? Porque ninguém merece ficar... Então, olha que mundo a gente está vivendo. Então, os vendedores, eles foram forjados, gente, a serem meros executores. Só que é muito louco isso, porque você, até hoje, contrata um vendedor pela sua habilidade de comunicação e você dá para ele uma planilha em Excel, um CRM, ou algum tipo de software para ele fazer gestão de clientes. E, às vezes, a pessoa não sabe o que é um year-to-date. Ele não consegue fazer uma análise mais aprofundada. E, na boa, não é culpa dele, não. É culpa nossa que forjou ele a ser desse jeito, por isso que o processo é de reeducação. Então, o Danley mostrou aqui algumas habilidades da liderança, eu trago algumas habilidades mais gerais que o Fórum Econômico Mundial divulgou, né, agora em 2023, que são competências, habilidades que todo profissional deve ter. E olha que louco, eu falei que vendedor foi forjado a não pensar. E as 2 primeiras habilidades que estão ali começam com que palavra? Pensamento. Então, a nossa capacidade de pensar analiticamente e criativamente, ela é fundamental. Só que a gente tem equipes comerciais que não conseguem, muitas vezes, alcançar. E essa é a queixa, inclusive, que eu recebo, porque eu trabalho com muitas empresas grandes, e eu sempre ouço isso. Pô, meu time não pensa, meu time não para, meu time é bom de fazer, eles vão entregar. Sai batendo em tudo quanto é cliente, cria lista de transmissão, grupo de WhatsApp, sai fazendo spam, ligando para todo mundo no último dia do mês, eles vão entregar. Só que não é uma venda estratégica. E essa falta de estratégia, ela dá 2 tipos de problema, né? Um, vocês já conhecem, que é o problema da operação. E outro tem questões de rentabilidade, que muitas vezes são prejudicadas porque a venda é feita a qualquer custo. Mas uma palestra que eu assisti, de um cara do LinkedIn, ele comentou esse dado aqui, de um relatório que eles divulgaram ainda esse ano, que fala isso. 70% dos executivos americanos afirmam que os soft skills são mais importantes do que os inteligência artificial skills. Né? Mais fácil. E esse é um ponto importante. Eu até fiz um post ontem no meu LinkedIn falando sobre isso. Eu fundei uma empresa recentemente, eu tinha uma empresa de educação, eu vendi a minha empresa de educação, eu fiz o exit da minha empresa de educação em julho. E, em agosto, eu fundei uma empresa nova. E eu coloquei no LinkedIn, né? Founder da empresa tal, porque bota founder dá outro nível, né? Fundadora. Dona. Ninguém fala dona, né? Founder. Né? E eu recebi mais de 1000 mensagens no LinkedIn. Parabéns pelo novo emprego. Já aconteceu com vocês? Que emprego, meu amigo, que emprego. Não sei o que é isso, não, amiga. Bem que eu gostaria de ter 13º agora no final do ano, mas não vai rolar no meu caso.
Né? Porque as pessoas estão automatizando um processo que deveria ser exatamente a busca pela conexão. E a mesma coisa acontece com o ChatGPT. Vocês conseguem identificar um post feito pelo ChatGPT e um post feito por alguém? É nítido, até porque tem um monte de gente que nunca escreveu nada, que, de repente, cada textão cheio de emoji, né? Porque o ChatGPT é fofo, né? Eu, quando vejo um monte de emoji assim, eu falo certeza. E quando a pessoa copia com a pergunta, é muito legal. Olha o que eu trouxe para você aqui, né? Assim, é muito legal quando isso acontece. Então, as pessoas estão entendendo que, assim, você digitalizar não é você impessoalizar. E esse é um dos desafios, até porque a gente vive num mercado, principalmente por conta do ecossistema de startups, onde só se fala em escalar, 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 escalar. E eu falo isso, escalar é legal, mas existe dinheiro grande em coisas não escaláveis também. Né? E escalar é legal, mas o grande lance é como é que você fecha. Porque a venda não acontece somente para o cliente final. A venda acontece para o fornecedor, a venda acontece para o time de marketing, a venda acontece e permeia todo um negócio. Quem aqui é founder? Levanta a mão. Lá, você sabe, a Gênia aqui. Aqui, você sabe o desafio que é esse rolê de fazer a coisa tracionar independentemente da sua escalabilidade. Então, olhando para essa perspectiva, eu sempre trago que os vendedores eles precisam atualizar os seus skills. E a gente está falando de hard skill e soft skills. Aquela coisa, que eu não sei também se vocês vão lembrar, mas do somebody love, né? Ela não cabe mais nos dias de hoje. Hoje a gente precisa de relevância, hoje a gente precisa de estratégia. Então, se o cliente está mais exigente, se o mercado está mais exigente, se a concorrência está mais exigente, se a meta é um negócio que sobe, o vendedor ele não pode ficar parado. Né? Porque não tem jeito, a vida nunca vai ficar mais fácil, é a gente que vai ter que ficar mais forte. Então, times comerciais, né, essa arrogância de que o mundo inteiro mudou, mas a gente vai continuar vendendo, dizendo que torce para o mesmo time do cliente, lembrando da data de aniversário dele, mandando uma mensagem no WhatsApp, não vai colar mais nos dias de hoje. E o que cola no dia de hoje? O que cola no dia de hoje é a gente compreender que o cliente está cada vez mais com uma percepção estratégica, e um cliente com uma percepção estratégica ele exige uma venda empreendedora. Então, são 3 níveis, né, de clientes. Intrínseco, sei o que quero, não preciso de você, vou no Mercado Livre e me resolvo, beleza? Você tem aquele cliente que ele é mais extrínseco, então, assim, eu queria saber sua opinião, eu queria entender como é que a coisa funciona, até porque é um negócio que dá raiva, né? Vocês já tentaram, vocês são de tecnologia, mas tem coisa mais desesperadora do que você querer falar com uma pessoa e não conseguir? É bot atrás de bot. E ainda vem assim, ó, desculpe, não entendi sua pergunta. Eu falei, que você não entendeu, que você não é uma pessoa desgramelha, mas eu também acho que faço com a pessoa ela não entender também. Mas pelo menos eu ia ter uma sensação diferente. Então, esse cliente mais extrínseco, ele quer ainda, né, um conselho, ele quer ouvir, ele quer ter certeza, principalmente quando você fala de uma venda de alto valor. E você tem um cliente estratégico, que é aquele cara que quer fechar uma parceria, não quer ficar pingando de galho em galho. Hoje, a gente fala muito de economia de escala. Então, quando eu fecho com um fornecedor, esse fornecedor já me conhece, eu não tenho custo de troca. Então, você quer alguém que seja parceiro da sua meta. Faz sentido para vocês? E é claro que o perfil de vendas tem que mudar. Então, um cliente que sabe o que quer é uma venda transacional. E toda venda transacional vai migrar para o digital. Se eu não preciso de alguém para vender, eu não tenho que ter gasto com time comercial. Eu automatizo o rolê todo. Agora, se eu preciso de alguém que me ajude na tomada de decisão, eu preciso de uma venda mais consultiva. Só que, inclusive, essa é uma coisa que eu tenho falado muito. A gente tem que parar de idolatrar a venda consultiva. Porque eu ainda chego nos lugares, meu time faz venda consultiva. Eu falo, e daí? É o mínimo que qualquer vendedor precisa ser hoje para existir, é ser consultivo. Mas o desafio é cada vez mais a gente gerar uma venda empreendedora. E a venda empreendedora é aquela venda onde eu me conecto aos desafios do meu cliente e eu consigo olhar não simplesmente para a minha meta, mas principalmente olhar para a meta dele. Porque para a gente bater as nossas metas, a gente precisa ajudar o nosso cliente a bater as metas dele. Está fazendo sentido? Tranquilo até aqui? Então, gente, quando eu falo em coragem, em vendas, eu estou falando o seguinte, assuma o seu rolê, né? E aí, de novo, o pessoal de vendas, amor, amigo, mas a gente se acostumou muito mal, porque como a gente traz dinheiro, né? Como a área de vendas era renegada até outro dia. Hoje em dia, né? É que convenção de vendas, vai só o vendedor e o time de marketing que organizou, né? Aí o pessoal de operação fica, e a gente, não é isso? Aí vendas tem comissão. Pô, mas por que ele tem comissão? Porque vendeu o seu que está entregando não tem esse negócio. Então, assim, a área de vendas acabou se tornando uma área, inclusive, cuja o seu desafio lá molda uma organização inteira. O marketing tem que se moldar a vendas, a área de operações tem que se moldar a vendas, o financeiro tem que se moldar a vendas. Não tem processo que chegue. Não adianta estabelecer que o prazo de pagamento é com 30 dias, porque na hora de fechar, o vendedor fala, não, eu combinei, o cliente é meu amigo, tem um relacionamento ótimo comigo, me pediu 45 dias, ele falou que era a condição para fechar. E a gente fica usando
né, o fechamento da venda como escudo para a nossa ineficiência. Então, ser corajoso em vendas é assumir a importância que esse papel tem e se colocar muito mais como protagonista nesse processo. Então, eu trouxe aqui 7 passos, porque o povo adora passos, né? Então, 7 passos para que a gente possa vender com coragem. E o primeiro deles é, cara, colete você seus dados. Alguém aqui é da área de BI? Tudo é BI. É porque BI não me entregou o relatório. É porque BI não sei o que é informação de BI. E o pior é que o BI faz uns Power BI lindos, uns dashboard, que é um negócio que dá até uma estação quando você olha. Você fala, mano, ninguém usa para nada. Aliás, CRM, né? Todo mundo sabe o que é CRM? Customer Relationship Management, que é aquele sistema onde o vendedor deveria imputar os dados sobre a venda, né? Que é tipo assim, cara, esse cliente entrou em contato, eu coloco lá. Não, cara, eu vou botar agora, deixa esquentar mais que eu coloco no CRM, né? Então assim, o cliente agora marcou uma reunião. Não, cara, depois que eu fizer a reunião, se a reunião for boa, eu coloco lá no CRM, né? Assim, e você vai migrando e conseguindo pegar as informações daquele cliente, vai pegando e a cada contato que você tem com esse cliente, você vai gerando informações que a gente chama de small data, né, que são as informações que o vendedor ele é capaz de capturar e que a inteligência artificial não consegue capturar ainda. Ainda mais se você estiver usando a versão não paga do ChatGPT, que sempre vai dizer assim para você, desculpe, mas a minha base de dados só vai até 2020, né? Então o negócio está meio defasado já. Então, a gente tem que ser capaz de coletar os nossos próprios dados. E é loucura isso, né? Mas se a gente for olhar para as equipes de vendas de uma maneira, e as empresas de uma maneira geral, apenas 51% delas ainda não utilizam nenhuma ferramenta de CRM. E 28% usa planilha. Lembram Excel, aquele negócio que a gente vai lá, né, coloca. E é engraçado, porque tem gestor comercial que ele não gosta do CRM. Ele não gosta do CRM. Então, ele pede para o vendedor fazer uma planilha. Já viram isso? Acontece muito na Tailândia. Aqui no Brasil eu nunca vi, não. Mas, por outro lado, se a gente for parar para pensar, o CRM ele traz para a gente uma série de informações, porque ele dá para a gente muito mais visibilidade. Então, eu consigo olhar para o pipeline e definir uma estratégia. Pô, tem mais cliente para fechar, tem cliente que está em negociação, tem cliente que está em desenvolvimento de proposta, e eu consigo tomar decisões junto ao meu time comercial muito mais aderentes à sua realidade. Então, quando a gente fala de coletar o dado, vai muito para esse lugar. A gente tem informações que estão no mercado, mas as informações que estão no mercado elas são utilizadas por nós e por nossos concorrentes. Agora, o nosso relacionamento ele deveria servir para que, a cada contato, a gente fosse capaz de extrair uma informação nova daquele cliente. E, às vezes, gente, são informações básicas que a gente não consegue capturar. E aí acontece também aquilo que eu já ouvi várias vezes. Carol, sabe por que eu não coloco tudo no CRM? Aí eu falei, por quê? Me conta. Porque a empresa não vai precisar de mim. Boa essa, né? A empresa não vai precisar. Porque tem muito disso na área comercial. Não posso demitir fulano, porque a carteira de clientes dele está na mão dele. Se você tem todos os dados no CRM, o cara sai de férias, você sabe como é que está o status de proposta, você consegue dar andamento. Então, fica muito nesse apego. Né? O cara tem um caderninho dele, que tem gente que não tem nem planilha Excel. Né? Vocês já viram o caderninho? Sabe aquele corretor de seguro? O cara chega lá, abre o caderninho, né, e tem lá o nome do cliente de 1900 e bolinha que fez um seguro de vida com ele, e que uma vez por ano ele liga para poder renovar o seguro do carro. Então, assim, cara, isso é muito louco. Então, a gente precisa olhar para esse lugar. Por quê? Porque hoje conhecimento não é só poder. Claro que quem tem mais conhecimento acaba tendo um pouco mais de poder, mas conhecimento tem muito a ver com querer. Então, a gente tem que estar a fim de buscar a informação e não simplesmente ficar pedindo para o menino de BI e culpar o menino de BI por ele não fornecer essa informação para a gente. Outro ponto é conhecer o cliente. Então, quando a gente fala em dados, tem coisas que são quantificáveis. Né? Dá para colocar lá uma série de informações sobre o cliente, mas tem outras questões que elas não vão caber dentro de um CRM. Não dá para fazer um questionário do IBGE e sair fazendo entrevista com todos os clientes para poder saber sobre eles. Mas eu preciso olhar para aspectos que são muito mais sensíveis numa venda, que é principalmente, esse cara tem medo do quê? Eu nunca esqueço uma vez, eu não vou citar o nome da empresa, porque foi uma empresa de tecnologia, eu fui fazer um trabalho com eles lá em Ribeirão Preto, fui acompanhar, São José do Rio Preto, fui acompanhar um vendedor. E era uma negociação, naquela época, a gente pagava o pulso do telefone, lembram disso? Né, o pulso da ligação telefônica. E ele chegou para mim, o vendedor, falou, Carol, a gente vai num cliente agora, um cliente tem não sei quantos PABX, né? Lembra disso? Que cada um tinha um ramal na mesa, aquela coisa toda. E a gente vai renovar, porque ele consome não sei quantos milhões por mês. Eu falei, pô, que máximo, né? Primeiro, o cara chegou lá e esqueceu de levar o contrato. Naquela época, a gente ainda levava o contrato em papel, pegava a assinatura do cliente e ia até algum lugar para poder fazer aquela autenticação. E, segundo,
Ele chorou um desconto absurdo com o gerente dele, porque acontece muito isso. Às vezes, as equipes de vendas elas brigam, elas negociam mais internamente do que com o cliente. Eu sempre falo, deixa eu falar com o cliente para ver se ele quer isso tudo, né? Porque, não sei se acontece com vocês, mas é muito comum o pessoal da área de vendas falar, não, o cliente quer para ontem. Não é assim? Aí você liga para o cliente e fala, cara, então, ele, não, tudo bem se você me entregar semana que vem. Então, a gente faz uma pressãozinha, né? Porque a gente quer surpreender o cliente, vocês não estão entendendo. Então, assim, e a gente chegou lá nesse cliente, o rapaz foi lá no carro buscar o contrato, e eu fiquei de frente para o cliente, né? Eu falei, cara, me conta aqui, você ia mesmo mudar, porque mudava o número, não tinha portabilidade, né? Você ia mudar a zorra toda por causa de centavos. Eu falei, de jeito nenhum, cara. O custo da mudança é um inferno. Ia ter que mudar material de marketing. Ia ter que ligar. Ia ser um inferno. Eu jamais faria uma mudança. Aí eu olhei para o cara que estava vendendo e falei, meu amigo, não é possível que você não mapeou esse pavor e comeu a pilha, porque na Bahia a gente fala isso, né? Que eu não sei como é que fala aqui em São Paulo, quando você é pressionado excessivamente por um cliente, na Bahia a gente chama de comer a pilha do cliente, e acabou dando mais desconto do que o contrato que ele tinha anteriormente. Então, assim, é muito importante que a gente tenha essa clareza de quais são os valores, quais são os pavores do nosso cliente, né? Por que ele está buscando se livrar em termos de problema? Ou que tipo de solução ele está buscando para incrementar o seu negócio? E olhar muito por uma perspectiva de hiperpersonalização. Porque é um negócio muito louco. A gente fala em vendas e o pessoal ainda usa os argumentos que não tem nada a ver. Ah, porque está todo mundo comprando. Tá, mas não sou todo mundo. Eu vi a vida inteira de manhã isso. Você não é todo mundo. Traumatizei quando alguém diz que é porque todo mundo está fazendo alguma coisa. Então, assim, o que esse cliente quer? Porque o vendedor ele fica muitas vezes focado no ciclo de vendas dele e esquece que existe um ciclo de compra. Então, assim, bateu na porta do cliente, o cliente deu que não, mano, quando é que ele vai renovar? Ele acabou de fechar com a empresa agora. Quando é que ele vai renovar? Coloca no CRM, porque não dá para confiar na sua memória. Então, conhecer o cliente é ser capaz de fazer perguntas, que não é através de um questionário do IBGE, mas é cada vez mais perguntas que façam com que o cliente se sinta desafiado, se sinta estimulado. E aí a gente tem que lembrar que toda venda, de alguma forma, né, tudo que a gente conversa com o cliente é uma promessa. E o marketing ele vai fazer uma promessa para um nicho de pessoas e a venda vai fazer uma promessa para uma pessoa. Por isso que a personalização ela é fundamental. Outro ponto é você criar a sua própria estratégia. Quando a gente fala em criar a sua estratégia, é ser capaz de desdobrar as suas metas. Não é porque você recebeu uma meta da companhia que essa meta vai ser a sua meta por resto da vida. Peraí, como é que você vai bater essa meta? Porque você pode fazer R$ 1 milhão em venda, vendendo 10 contratos de 100 mil, vendendo 100 contratos de 10 mil. Então, você tem que ter essa lógica, e aqui é só um modelo, tá, gente, de como você pode fazer esse desdobramento, considerando os desafios que você tem na sua carteira, né, no seu ICP, e por aí vai. E aí, você, na hora que faz esse desdobramento de meta, você faz uma segmentação. Porque, às vezes, o marketing dá uma segmentação para o time comercial, mas o próprio time comercial reclama. Então, eu preciso ser capaz de olhar o potencial dos meus clientes, olhar o resultado que eu conquisto neles e fazer uma segmentação. Esse cliente aqui eu vou observar, esse cliente aqui eu vou manter, mas sem grandes esforços. Aquele ali eu tenho que blindar de todo jeito, porque é o cliente que todo mundo quer. E tem clientes aqui que eu estou até tendo uma performance bacaninha, mas eu tenho muito a conquistar neles. Então, a gente pode fazer a nossa própria segmentação. O grande lance é, quando a gente fala de estratégia, é fazer ajustes no plano, não na meta. Então, essa história de que não bati a minha meta porque, cara, não bateu a sua meta porque não pensou estrategicamente, não elaborou um plano e não foi capaz de fazer ajustes no plano, né? Você só conseguiu descobrir o quanto você ia bater de meta faltando 2 dias para o final do mês. Realmente fica difícil fazer alguma coisa que vale a pena. Outro ponto é você fazer um ajuste no seu processo. E quando a gente fala em processo de vendas, eu sempre gosto de trazer o clássico, né, que são os passos da venda. Então, assim, cara, eu tenho que olhar lá para as minhas dificuldades, entender o seguinte, eu estou me preparando adequadamente para fazer uma visita? Eu estou abordando o cliente da maneira adequada? Eu estou fazendo as perguntas que permitem com que eu me aproxime desse cliente, identifique oportunidades? Eu estou conseguindo gerar conexão na minha apresentação, agregando valor e usando os argumentos que aquele cliente precisa, que faz sentido para aquele cliente? Outro dia eu fui comprar uma caneta, que eu ia lançar um livro, eu falei, vou comprar uma caneta cara para mim. Era uma caneta bem cara. E a mulher pegou uma caneta qualquer e falou, essa aqui é perfeita para você. Aí eu falei, perfeita para mim, por quê? Porque tem uma escrita fina maravilhosa. Eu falei, amiga, eu sou da época que eu tirava pedido em papel carbono. Eu estou acostumada com bique. Você acha que eu vou querer um negócio de ponta fina? Não é perfeita para mim.
Então, assim, não é para usar o argumento, porque é ponta fina, é um argumento que todos os clientes gostam. Não, eu preciso saber os argumentos que se conectam comigo. E, a partir daí, fazer uma negociação se colocando ao lado do cliente para superar as barreiras que impedem ele de tomar aquela decisão de compra. Fecha, e fidelização é uma palavra muito pesada, né, gente? Fidelização é um negócio... Mas, assim, tentar manter esse cliente mais próximo, lembrando que não é vender ou jogou para trás. Eu costumo dizer que a venda ela só deveria terminar quando o cliente estivesse usufruindo do benefício ou da promessa que o vendedor fez para ele. Então, quando a gente fala em processo, a gente tem que lembrar disso. O que a gente faz, qualquer um pode fazer. Mas como a gente faz, só a gente pode fazer. Então, o grande lance é como é que a gente se diferencia através de uma abordagem mais hiperpersonalizada. Penúltimo ponto, execute com precisão, porque planejar um rolê, fazer é outro rolê. E quando a gente fala de execução, é muito comum para os times de vendas uma dificuldade chamada gestão do tempo, mas eu acho que não é só para os times de venda, não. Né? É uma dificuldade que a gente tem no mundo. Então, não dá para se concentrar nas coisas somente porque são fáceis ou difíceis, porque você gosta, porque você não gosta, porque você faz sozinho, porque você faz junto, porque é urgente ou porque é importante. Você tem que ter uma metodologia que te apoie na priorização das suas atividades. E uma que eu gosto muito é a metodologia GUT. Né? E eu vou explicar, deixando o slide para vocês tirarem a foto aqui, que é uma metodologia onde você lista os seus desafios e você faz uma tabelinha mesmo. Então, você vai classificar em ordem de gravidade, você vai classificar em ordem de urgência. Classificar não, né? Você vai dar uma nota, não é uma classificação, você vai dar uma nota para cada uma dessas questões e você vai multiplicar. Então, se você deu lá 3 para gravidade, 3 para urgência e 3 para tendência, o total vai ser 9. E aí você vai conseguir verificar de todos os problemas que você tem, quais são aqueles que merecem serem priorizados naquele momento. Claro, é para fazer isso todo dia? Não dá tempo, né, galera? Mas ter essa lógica. Porque eu digo que a matriz ela é linda para a gente tirar foto, para a gente entender a metodologia, mas no dia a dia você acaba automatizando. Cara, esse negócio é grave, esse negócio é urgente. Qual a tendência desse negócio? Porque tem coisas que, se você não mexer, se resolve sozinho. Né? Você tem que confiar um pouco no tempo. Então, essa é uma matriz que ajuda a gente a fazer uma gestão melhor dos nossos principais desafios para poder saber aonde colocar energia, não simplesmente pelo nosso gosto. E lembrar, né? Porque vendas não tem só treta com o pessoal de operação, não. Venda também tem treta com o pessoal do marketing. Então, alguém aqui é do marketing? Olha lá, a galera tem treta, né? Então, assim, galera, na boa. Então, privilegiando aqui meus amigos do marketing, conheça o que o marketing está fazendo, entenda o porquê do marketing está fazendo, utilize o material que o marketing está produzindo, retroalimente o marketing com feedback e reconheça o esforço que o marketing está fazendo e o papel dele na geração de vendas. Agora, time de marketing, não dá para mandar a apresentação em PDF, porque cada um constrói sua narrativa, mas a gente manda em PDF porque a gente não quer que o vendedor mexa. Não é assim? Então, assim, o grande lance é precisa andar em parceria, porque a meta não é a meta de vendas, a meta é a meta da organização. Então, lembrar que, no caso de execução, a disposição ela vai comer a preparação no almoço. Então, não adianta você estar preparado se você não estiver disposto. Beleza? E mensurar o seu impacto, porque a gente esquece na área comercial desse detalhe. Né? A gente foca muito no share of wallet, que é o quanto eu estou capturando de receita naquele cliente. De tudo que o cliente tem para gastar comigo, do budget, né, que a gente adora essa palavra, quanto ele tem de budget, quanto ele está gastando comigo. Só que essa é uma visão muito limitada. O nosso desafio é ampliar essa visão para o share of life, que é assim, olhando para a jornada do cliente, olhando para os desafios daquele cliente, aonde mais eu posso me conectar a ele para poder vender o meu produto ou serviço, considerando o terceiro item, que para mim é o mais importante, que é o impacto que o meu produto ou serviço causa nele. Então, a gente tem que olhar para o nosso share of impact. Então, assim, o quanto daquilo que... Adorei o exemplo que você deu aqui quando você estava falando da AD. Para mim, enquanto não custar mais do que o meu melhor desenvolvedor, está valendo. Isso é impacto. Né? Então, eu estou economizando, eu estou evitando o processo trabalhista, eu estou conseguindo entregar valor. Então, olhar para o impacto que a gente causa é fundamental. E é muito corajoso fazer isso, porque, normalmente, o vendedor vende e vai vender para outro cliente, gente. É isso, é porque a vida de vendas é muito complicada, tá? Então, a gente tem que olhar para esse lugar de que, para a gente bater as nossas metas, a gente tem que ajudar o nosso cliente a bater as metas dele. E, por fim, mas não menos importante, porque eu falo assim do time de vendas, porque eu sou do time de vendas, então eu tenho lugar de fala, né? Mas, assim, a gente trabalha pra caramba, a gente recebe não pra caramba, é um rolê, não é fácil, a bagagem é pesada, tem que preencher um monte de coisa, tem que resolver todos os problemas que a área de operação causa na nossa vida, e impede a gente de fazer mais vendas, tá? Então, a gente tem que celebrar as nossas conquistas. Por quê? Porque quando a gente pensa na nossa taxa de conversão, às vezes você tem que mandar 10 propostas para fechar uma. Só que a gente tem que saber que aquelas 10 propostas, aquelas 9 negativas, foram necessárias para que a gente pudesse evoluir a ponto de fechar aquele
negócio. Então, olhando para o nosso pipeline, a gente tem que comemorar mesmo os contatos que a gente conseguiu efetivar, porque dá trabalho, né? As propostas que a gente conseguiu enviar, tem proposta que a gente vinha que dá até um tesão, essa porra, a proposta ficou bonita, né? Você, como a pessoa não vai comprar um negócio desse, né? A negociação que você realizou, então, às vezes, você sai de uma negociação mais dura, você fala, mano, broquei, né? Na Bahia a gente usa essa expressão, tá? Broquei. Né? E o resultado que a gente conquista. Então, não olha só para o número final, né? Olha para as pequenas conquistas do dia a dia, porque eles também merecem ser celebrados. Afinal de contas, né, a gente tem que olhar para essa questão do propósito, do que a gente faz e por que a gente faz. Porque o marketing ele vai dar voz ao propósito. Mas é a venda que vai colocar o propósito em movimento, tá? Então, aí vocês voltam a me amar de novo, né? Então, a gente tem que olhar para essa perspectiva. E essas são algumas atitudes que realmente são muito corajosas. Então, para quem tirou foto até aqui tem um breve resumo, essa é a hora da foto. Eu queria encerrar essa palestra, né, que... enfim, falar sobre vendas eu ficaria aqui o dia inteiro, vocês já perceberam isso? E realmente eu acredito muito, né, que quando a gente olha para a perspectiva de uma venda com coragem, a gente está falando a coragem de não se esconder atrás dos recursos, de não se esconder atrás das ferramentas. E eu trouxe aqui para vocês um vídeo, né, que não sei se alguém teve a oportunidade de assistir, que foi o Burning Man. Alguém já ouviu falar do Burning Man ou já foi para o Burning Man? Que é um evento que acontece no deserto de Nevada e reúne cerca de 50 mil pessoas que vão acampar no meio do nada, né, para poder celebrar a vida, pensar em significado, mas também é um evento de muita tecnologia. E em 2018, eles encerraram o Burning Man com um espetáculo que foi épico, que ficou mundialmente conhecido, que foi um show de drones. Né, e um show com 1.500 drones que foram operados pelos algoritmos da inteligência artificial. Porque se a gente tivesse 1.500 pessoas operando esses drones, a probabilidade desse negócio colidir no ar ia ser muito grande. Só que, apesar de toda a tecnologia que a gente vê nesse balé, ele é todo conduzido por um maestro, que está tocando uma música. Né? Então, é a música que faz os drones bailarem. Então, quando a gente olha para a perspectiva da venda, e eu me arrepio falando sobre isso, é o mesmo lugar. A tecnologia está aqui para a gente se tornar cada vez mais inteligente. Por quê? Porque no passado, os empregos dependiam dos nossos músculos. Venda era sola de sapato, era número de ligações. Né? E tudo que a gente criava em termos de tecnologia era para que o ser humano tivesse mais força. Hoje, o nosso emprego depende do cérebro. E tudo que se cria em termos de tecnologia é para que a gente se torne mais inteligente. E isso vale também para os profissionais da área comercial. A gente precisa aumentar nosso pensamento crítico, nosso pensamento criativo, nossa capacidade analítica, né? E tudo isso significa utilizar toda a tecnologia que está à nossa disposição. Mas no futuro, que não é muito distante, os nossos empregos vão depender do coração. Então pode parecer uma coisa fluffy, mas eu falo muito, né, que a galera do RH fala de abraçar a árvore, né, Jenny? E eu falo, tá todo mundo indo para esse lugar, tá todo mundo abraçando a árvore, o pessoal só fala em psicodelia, ampliação de consciência, né? Todo lugar que você chega, a conversa é essa. Porque as pessoas estão, de fato, buscando a essência. Eu quero 4 dias de trabalho para quê? Para poder me dedicar às coisas que fazem o meu coração vibrar. Então, a mesma coisa acontece na área comercial, né? Você vai conseguir conquistar relevância a ponto de fazer relacionamentos sólidos e sustentáveis a partir do momento em que você não só vender muito, mas que você vender bem. Então, em períodos de inteligência, né, em épocas, em tempos de inteligência artificial, o grande desafio e a grande coragem de um vendedor é ele colocar a sua inteligência a favor do processo comercial. Então, quando a gente fala em venda, a gente não pode esquecer. Nadinha acontece até que uma venda seja feita. E, na boa, vendas movem o mundo. Mas somos nós, seres humanos, que movemos as vendas. Obrigada, gente! Uhul!